Olá, camaradas! Eu sou Andresa Venância, mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. Na aula de hoje, vamos começar o nosso estudo do livro Estudos Populacionais, Elementos de Teoria e História, escrito pelos professores Luiz Eduardo e Fátima Previdelli. O termo demografia é de origem grega. Demos significa povo e grafia significa registro. Como explicam os autores, a demografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo das populações humanas, versando sobre seu volume, sua composição, seu desenvolvimento, bem como suas características gerais, consideradas principalmente do ponto de vista quantitativo. Por isso, entendemos a demografia como o estudo da morfologia e da dinâmica populacional humana. Podemos entender morfologia como o estudo do aspecto, da forma e da aparência externa da matéria. É um estudo da classificação, da origem, da flexão das palavras e dos processos de formação pelos quais passam. Já no século XIV, havia autores que relacionavam o crescimento populacional ao crescimento econômico. Os povos antigos do Mediterrâneo Oriental entendiam o crescimento populacional como bênçãos divinas. Os reis e governantes do Antigo Oriente incentivavam políticas de expansão da natalidade visando formar numerosos exércitos. O Código de Hammurabi, rei sumério, apresentava políticas deliberadas de estímulo à expansão da população babilônica, com finalidade não apenas militar, mas também fiscal. O debate contemporâneo sobre o papel da população no desenvolvimento remonta às origens da economia política, no início do século XIX, graças ao êxito de ensaios sobre a população, escrito por Thomas Malthus, e a tese de que a população cresceria mais rapidamente do que sua capacidade de suprimento, que influenciará o primeiro olhar do pensamento econômico sobre as questões distributivas. Mesmo com a influência do pensamento malthusiano em suas vertentes e desenvolvimento ulteriores, a demografia transcende as questões de equilíbrio entre meios e necessidades, indo às relações produtivas, que, por serem sociais, definem formações ou modos. Assim, existiriam leis populacionais específicas para cada modo de produção. Por conta disso, Marx pontuou que um dos grandes erros de Malthus residiu na acepção de leis populacionais gerais para um modo de produção específico. Na atualidade, com o modo de produção capitalista em pleno andamento, a teoria malthusiana reflete uma exaustão não apenas dos recursos populacionais, mas também dos meios de produção. Sendo incorporada de maneira mais ou menos extensiva a teoria econômica da sustentabilidade ambiental. Dada a crescente pressão sobre o meio ambiente, a relação entre a acumulação desenfreada de capital e o consumo explosivo suscita novas preocupações e novos questionamentos. Teorias como a transição demográfica afirmam que populações em crescimento no desenvolvimento econômico tendem a se estabilizar, tornando o problema da pressão capitalista sobre o meio ambiente um problema de distribuição de renda. O avanço da demografia científica permitiu o desenvolvimento de políticas econômicas e sociais ligadas à população. O desenvolvimento do processo censitário e da análise estatística tiveram um importante papel. A demografia aparece como uma ciência em meio ao século XIX, em caráter auxiliar a outras ciências sociais. O trabalho de Achille Guillard, em 1855, inaugurou o termo demografia como referência a uma ciência da população. Assim, a contagem e a observação momentânea das populações adquiriram um caráter de materialidade para a análise do comportamento de suas sociedades correlatas. A contagem e a descrição das características de uma população são expedientes mais antigos. Civilizações da antiga Mesopotâmia realizavam censos
com finalidade fiscal, ou seja, de cobrança e de tributos. No Egito Antigo e na civilização greco-romana, os censos eram essenciais ao controle e à administração dos impérios. Civilizações pré-colombianas, como astecas e incas, realizavam contagens periódicas de suas populações. A administração imperial chinesa também mantinha censos periódicos, bem como os hindus o faziam à mesma época do Ocidente. A importância das políticas sociais e econômicas no campo prático trouxe à demografia espaço no entendimento das relações sociais de produção, dos limites da divisão do trabalho, da relação com a dotação escassa de recursos, da distribuição de riqueza, da circulação de mercadorias e dos fatores de produção. Desta maneira, surgem as primeiras teorias demográficas relacionando a produção e o gasto de riqueza com o contingente populacional. Um ramo da teoria econômica que se sobressaiu a partir da metade do século XIX, a teoria do desenvolvimento econômico, trouxe a seu cerne de proposições de planejamento e política econômica as preocupações da demografia. Essas proposições derivaram das teorias da explosão e da transição demográfica. A ideia de mudanças na estrutura das relações produtivas acabou se tornando seu denominador comum. O desenvolvimento da matemática, especialmente a partir do final do século XVIII, com o famoso matemático Gauss, permitiu o desenvolvimento da chamada teoria estatística em seus ramos descritivo e inferencial, introduzindo o uso de técnicas de contagem, tabulação e análise dos dados que permitiram a construção de indicadores analíticos para quaisquer populações. Segundo Bussab e Moretin, citado por Souza e Previdelli, população é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. A amostra é qualquer subconjunto da população. O objeto primário de trabalho da demografia são as populações finitas, o que remonta ao uso da estatística dedutiva ou descritiva. Por isso, o uso de amostras pela demografia faz com que, por meio de testes da sua representatividade em relação às suas populações de origem, a inferência estatística, também chamada estatística indutiva ou inferencial, torne-se de amplo uso pelos demógrafos. Muito bem, camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar e até a próxima.